E hoje eu vou fazer uma receita, eu vou fazer um pão de queijo, então já pega o papel aí pra anotar a quantidade pra vocês irem fazendo as bolinhas, ok? Podem começar. E como uma boa filha de uma jovem senhora, temos uma mini senhorinha que serve chá pra gente. Então eu quero te falar 7 dicas importantes que você pode fazer para ter mais paciência com o seu filho. Primeira, eu não faço isso, eu nunca ensinei isso e às vezes você não ensina com palavras, mas ele percebe nas suas atitudes e nas suas ações o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui num lugar diferente. É a minha casa? Não é a minha casa, poderia ser, poderia ser. Enfim, esse mês nós vamos ficar em um Airbnb. Uma amiga nossa precisou viajar e a gente tá cuidando dos pets dela. Então a gente veio aqui dar essa força pra ela e a gente vai ficar em um ambiente diferente há alguns dias. Então vocês vão ver alguns vídeos por aqui. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre paciência, que é uma coisa que eu não tô tendo muito no dia de hoje, porque eu estou muito cansada. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é a gente tentar canalizar essa impaciência para outra coisa. Eu gosto muito de cozinhar, não todos os dias, mas é uma coisa que me traz calma quando eu faço uma receita, não cozinhar comidas que a gente come no dia a dia. Eu me sinto bem quando eu faço isso. Então, uma das formas da gente tentar encontrar a nossa paciência ou nos regular é encontrar algo que nos faça bem. E hoje eu vou fazer uma receita, eu vou fazer um pão de queijo, então já pega o papel aí para anotar. É uma receita super fácil de fazer e dá pra congelar depois. E depois que eu fizer este pão de queijo, aí eu vou voltar ao assunto sobre a paciência, ok? Pessoal, aqui nesse bowl eu coloquei 500 gramas de polvilho doce e 500 gramas de polvilho azedo. E vou colocar 500 ml de leite e 200 ml de óleo com uma colher de sopa de sal. E vou misturar. Pode misturar com a mão não que tá um pouco quente, tá? Com uma espátula, mas se você tiver a batedeira facilita a vida, não é verdade? Mas se não tiver também dá certo. Então, você precisa deixar esfriar o que eu misturei aqui para poder colocar os ovos, tá? Eu vou colocar 6 ovos, dar uma misturadinha nele. Daí você também coloca 500 gramas de queijo, eu também coloco um pouquinho de parmesão ralado, mas eu não tinha aqui, então vai só o queijo normal. Pra misturar junto com os ovos na massa. E daí você dá uma misturada na massa. Então a massa ela fica nessa consistência aqui. Ela não gruda na mão. E você pode fazer bolinhas. E agora meus ajudantes chegaram aqui. E a gente vai fazer as bolinhas. Quando é pra congelar, eu sempre coloco no papel manteiga. Que aí eu levo pra congelar. E depois coloco num saquinho. Mas a outra parte a gente vai assar agora, então a gente já vai fazendo e vai pondo aqui na forma. Vamos dividir aqui as bolinhas para vocês irem, a quantidade para vocês irem fazendo as bolinhas, ok? Podem começar. E aqui estão os nossos pães de queijo. Esses daqui, esses dois aqui, esse eu vou colocar para congelar. E esse aqui eu vou assar agora. Normalmente eu coloco no congelador até eles ficarem mais durinhos e depois eu coloco dentro de um saquinho, porque aí fica para os próximos dias. E agora eu vou tirar aqui os nossos pães de queijo, que eu já comi um, gente. Eles grudaram no outro porque a forma era bem pequenininha, então eles acabaram juntando, mas eles ficam separadinhos também. Aqui já temos a nossa água do chá, porque para quem me acompanha sabe que eu sou uma jovem senhora. E nada como um pãozinho de queijo e um chá. E como uma boa filha de uma jovem senhora, temos uma mini senhorinha que serve chá pra gente. Bianca ganhou esse conjuntinho de chá de uma amiga. Obrigada. Nossa, é o nosso xodó, né, Bibi? Uhum. É muito fofo. Olha pra isso, gente, de porcelana. Ai, deixa eu ver que desfocou aqui. Olha que coisa mais fofa. E olha que coisa mais linda, nossos pãezinhos de queijo. Então vamos lá? Vamos comer? Sim. Vamos provar pra ver se tá bom.
E aí, Daniel? Nota para o pão de queijo. 10. Ficou bom mesmo? Sim. Obrigada. Bem, as crianças agora estão brincando um pouquinho aqui fora. Eu vou tentar gravar a segunda parte do vídeo. Vai estar um pouco de barulho ao fundo. Espero que dê para vocês escutarem. Como vocês podem ver, está bem claro. São 6 horas da noite. O pôr do sol aqui está sendo por volta de 9h45. Então, nem sempre as crianças vão para a cama muito cedo, como eles vão quando eles têm aula, né? As crianças acabam aproveitando mais, até porque nós temos praticamente 8 meses de inverno, né? Aqui é muito frio, então só temos 4 meses de verão, então o máximo que elas puderem brincar lá fora a gente deixa, até porque eles passam muito tempo dentro de casa durante o inverno. Mas vamos ao assunto. Então vamos falar sobre paciência. Paciência está muito ligado às coisas que acontecem ao nosso redor, de como a gente está se sentindo. Às vezes nós nos sentimos muito cansadas e impacientes, e é nesse momento que a gente precisa parar e nos colocar diante da nossa realidade. Por que a gente está tão impaciente? Por que a gente está tão cansada? Eu sei que como mãe a gente tem uma demanda muito grande para dar conta, mas a gente não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. Quando a gente tenta fazer isso tudo de uma vez, a gente acaba trazendo pra gente uma carga, um peso muito grande, e a probabilidade da gente ficar impaciente é muito maior. E nesse momento de impaciência nós queremos mostrar para os nossos filhos a nossa autoridade. E aí nós mostramos exatamente o contrário. Primeiro eu quero te dizer que eu não estou aqui em posição de julgamento, mas estou aqui para te dizer que se você se identificar comigo, nós estamos juntas. Assim como todo ser humano, nós cometemos muitos erros, mas nós precisamos ter humildade para aceitar que nós erramos e que nós precisamos nos esforçar para fazer diferente. Porque nenhuma mãe, nenhum pai erra pensando, eu vou fazer isso porque eu quero ver o mal do meu filho. Muito pelo contrário, eu acho que toda mãe, todo pai pensa no que é melhor para os nossos filhos. Então, se a gente erra também, é tentando acertar, é tentando fazer o que a gente vê como melhor. E muitas vezes nós erramos por duas coisas, por falta de conhecimento e por prática. Quando a gente aprende uma coisa, a gente precisa colocar ela em prática. Para criar essa prática, leva-se um certo tempo. E às vezes a gente nem tem paciência para isso. Mas a gente precisa entender o quanto isso é importante, o quanto isso é significativo, tanto para a gente como pessoa, como para nossas crianças que estão aprendendo com a gente. Porque se a gente eleva esse grau de impaciência, é o que nós estamos ensinando para eles de uma certa forma também. Quando nós perdemos a paciência, a gente começa a gritar, a gente começa a ameaçar, mesmo sabendo que isso é ruim. Mas eu grito e ele me atende. Eu ameaço e ele faz na hora. E sabe, gente, ele vai fazer por medo. Ele não vai fazer porque ele tá te respeitando. E é esse o ponto que eu quero chegar. É quando você tem um respeito do seu filho, ele não vai fazer o que você tá pedindo por medo. Ele vai fazer o que você tá pedindo porque ele te respeita, porque ele entende que você tá direcionando ele a fazer algo bom. E se tem algo que te enfraquece, é o tal do grito, porque ele atesta a sua falta de autoridade. Quando não tá me obedecendo, eu preciso gritar para me obedecer. E sabe, gente, pensa com lógica. O que é que custa pra gente, mãe, deixar 5 minutinhos terminar de assistir o filme, sabe? Ou o desenho, seja lá o que ele esteja fazendo, ou brincando. Deixar ele ter o tempo para ele assimilar que ele vai encerrar aquela atividade. Esses dias eu postei num canal lá de transmissão do Instagram. Se você não está lá no canal, vai lá e entra, porque tem muito conteúdo legal que eu tô passando para vocês. E daí eu dei um exemplo de uma criança que estava saindo com os pais, e daí ele pediu para a mãe, mãe, eu posso ir ali naquela árvore, dar a volta e voltar aqui para onde a gente tá? E a mãe disse, não, você não vai. Isso é um autoritarismo, entende? Nas coisas pequenas. Por quê? Pensa na lógica. O que é que iria acontecer com a criança se ela fosse lá até a árvore, desse a volta, corresse e voltasse para onde você estava? Logicamente não iria acontecer nada. Então na cabeça da criança é muito difícil entender, poxa, eu só ia lá, ia voltar, mas por que eu não posso ir? E muitas vezes a gente precisa usar um pouquinho da nossa sensibilidade, sabe? Porque às vezes eles vão fazer o que eles estão desejando, mas é uma coisa que não vai contra a sua autoridade, não vai contra o que você está falando para ele. É apenas um desejo da sua criança e que não custa nada você abrir mão um pouquinho, né, do seu controle
Já a autoridade, diferente do autoritarismo, é um direito dos pais. E por que é um direito? Porque fomos nós que geramos essa vida. Então a nossa obrigação é cuidar e orientar os nossos filhos, educar as nossas crianças. Quando você tem uma autoridade, você está ajudando sua criança a crescer, a se desenvolver. Eu sei que muito tem se falado que a autoridade é contra os filhos, que oprime a criança, que não deixa a criança fazer o que ela deseja fazer, mas a autoridade não é isso. E pensa comigo, você ser capaz de conseguir orientar seu filho para fazer o que é certo, mostrar para ele o que é melhor a se fazer, é uma forma que você pode demonstrar de amor por ele. E isso é uma capacidade que a gente desenvolve para garantir a educação dos nossos filhos. Eu gosto muito do exemplo do médico. Imagina que você está indo para o médico e ele vai te orientar o que você precisa fazer. Por que você segue a orientação do médico? Porque você entende que ele tem autoridade naquilo que ele está falando, que ele sabe melhor que você o que ele está falando, e você segue porque você quer o seu melhor também. Então você confia naquela pessoa. Então a partir do momento que seu filho confia em você, ele vai fazer o que você está pedindo, não por medo, não porque você está sendo autoritário com ele, mas porque ele entende que você ama tanto ele que você quer o melhor para ele. Então, gente, não existe autoridade de igual para igual. É preciso de alguém mais capaz para orientar quem é menos capaz. E a nossa criança não vai conseguir respeitar se ela não enxergar nessa pessoa alguém superior a ela, que é capaz de orientá-la. Então, se ele aprendeu desde cedo que você faz aquilo porque você ama ele, ele vai seguir as suas instruções porque ele sabe que a pessoa que está falando, por mais que não faça sentido, por mais que deixe ele chateado naquele momento, mas ele vai entender que você está falando aquilo porque você o ama, porque você demonstrou tanto amor para ele, que ele vai aprender a te respeitar. Uma coisa que a gente precisa aprender quando a gente pede alguma coisa para os nossos filhos é o seguinte: sabe quando você pede, um exemplo, para ele guardar os brinquedos? Filha, guarda os brinquedos, tá? Filho, guarda os brinquedos. Filho, por favor, dá para você guardar os brinquedos? Filho, por favor, você pode guardar os brinquedos? E você fica repetindo isso várias e várias vezes e a criança não faz o que você está pedindo. Nesse momento, você está mostrando para o seu filho que a sua palavra não é tão importante assim, que ele pode passar por ela algumas vezes, já que você não está dando tanta importância. Então, quando você quer que seu filho faça o que você está pedindo, precisa ensinar o seu filho que quando você fala, a sua palavra é muito importante. Então, o que você pode fazer? Quando você pedir uma coisa para o seu filho, seja muito consciente do que você está pedindo. Se você quer que ele guarde os brinquedos, você vai pedir: filho, eu preciso que você guarde os brinquedos agora. Ele não guarda, você para tudo o que você está fazendo e você vai lá e você fala olhando nos olhos dele: filho, eu preciso que você guarde isso agora. Quer que eu te ajude? Vamos lá, eu posso te ajudar. Porque às vezes o quarto fica tão bagunçado, venhamos e convenhamos, que é tão difícil para eles também dar uma organizada naquela bagunça. Mas se for algo simples, seja firme, seja gentil com as palavras, seja educado com seu filho, mas seja firme no que você está falando: filho, eu preciso que você faça isso agora. Então você vai lá junto com ele e faz, se ele precisar de ajuda. E quando eu te falo em você dar ordem, lembra do que eu te falei antes. Avisa com antecedência: filho, daqui a 10 minutos a gente vai precisar parar a brincadeira porque a gente precisa encerrar e fazer outra coisa. Então tenta avisar antes: filho, olha, daqui a 10 minutos a gente vai encerrar a brincadeira, tá? Então lembra, daqui a 10 minutos. Daqui a pouco você volta lá: filho, 5 minutos. Então quando você voltar a terceira vez, ele já vai estar mais ciente do que ele tem que fazer, porque você já avisou antecipadamente. Então, se ele resistir, aí você precisa ser mais firme: filho, lembra que eu já te avisei antes, então agora a gente precisa fazer isso. E fica lá realmente até ele fazer. Sabe, gente, às vezes a gente começa a dar ordens para os nossos filhos e a gente fica dando um atropelo de ordens, uma em cima da outra. Eu tô falando isso porque esses dias, às vezes eu tenho feito isso também, sabe? Fica pedindo várias coisas à criança e daí ela não consegue acompanhar o seu raciocínio. E daí você começa a ficar impaciente. E quando a impaciência está começando em nós mesmos. E eu sei que isso é muito difícil, que isso é um trabalho que a gente tem que fazer em nós e depois neles. Mas se a gente não começar a mudar nossas pequenas atitudes, a nossa impaciência vai gerando algo tão maior nas nossas crianças e a gente acaba se descontrolando no nosso dia de uma forma que a gente acaba perdendo o dia todo por conta de uma coisa que talvez fosse simples de resolver, se a gente conseguisse controlar os nossos impulsos, a nossa raiva, as nossas emoções.
E aí a gente quer que nossa criança haja de maneira branda, se a gente não está sendo brando com eles. A gente quer que eles sejam calmos e tranquilos, mas a gente não está sendo calmo e tranquilos com eles. Então, de uma certa forma, eles só estão reproduzindo o que a gente está mostrando para eles. Eu sei que isso é forte, né? Porque às vezes você vê seu filho agindo de uma forma, gente, mas eu não faço isso. Eu nunca ensinei isso. E às vezes você não ensina com palavras, mas ele percebe nas suas atitudes e nas suas ações o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então eu quero te falar 7 dicas importantes que você pode fazer para ter mais paciência com o seu filho. Primeira, você precisa ter consciência da importância da paciência. Quando você tem paciência, você age com sabedoria. E quando você age com sabedoria, você tem autoridade sobre o seu filho. Você tem uma voz que vale a pena ser escutada. Seu filho vai ter muito mais consciência de quem ele está escutando essa voz, por que está escutando essa voz. Como eu falei antes, ele vai se sentir amado por você, porque ele está compreendendo o que você está falando com ele, porque ele está sentindo o seu amor por ele. Segundo ponto, paciência é um fruto do Espírito. Ore a Deus para que transforme esse lado na sua vida. Eu era uma pessoa bem paciente, bem explosiva, mas hoje eu me considero uma pessoa que se controla mais. Eu me estressava muito rápido, muito fácil. Às vezes eu ainda me perco a paciência e me estresso também, mas eu tenho orado a Deus para que Ele transforme isso em mim, para que eu tenha consciência que isso não é algo bom nem para mim e nem para os meus filhos, e que Ele me dê humildade para entender isso, e principalmente que a partir do momento que eu entenda, que eu queira ser transformada nesse ponto também. Terceiro ponto, seja uma mulher espiritual. Para mim, a maternidade está muito ligada com Deus. Nós não conseguimos fazer nada sem a orientação dele, sem o direcionamento dele, sem que ele esteja ao nosso lado. Quando você está ligado a Deus, você consegue escutar muito mais a voz dele do que a sua própria voz. Quando você está ligado a ele, você consegue fazer mais o que ele está te pedindo do que o que você deseja fazer. E é a partir desse momento que você começa a ser transformada. Deus, eu quero muito fazer isso, eu estou muito irritada, eu estou muito estressada, eu estou com vontade de explodir. Mas você entende que aquilo é uma transformação que você precisa fazer. Você entende que aquilo não é o certo a se fazer. Então, quando você está ligada com Deus, você toma mais consciência disso e tenta, de todas as formas, não seguir os seus próprios desejos, mas sim a vontade de Deus na sua vida. Quarto ponto, tenha consciência de que você não é perfeita, você vai errar. Mesmo você pedindo orientação a Deus e querendo ser transformada, você vai continuar errando. Então, quando isso acontecer, não olhe para você, porque se você olhar para você, você vai ver, nossa, mas eu sou muito imperfeita. Eu não vou conseguir fazer isso com os meus filhos, eu não vou conseguir educar os meus filhos da melhor forma que eu poderia. Primeiro, você precisa olhar para Deus. Para mim, Deus é a perfeição na parentalidade. Deus é alguém paciente, alguém amoroso, alguém que eu literalmente me inspiro. Quem você se inspira para ser mãe? Eu me inspiro em Deus, porque Ele é simplesmente alguém que demonstra em cada detalhe o que nós podemos ser como humanos. Então, se a gente coloca nossas expectativas em outras pessoas, tentando realizar o que outras pessoas fazem, a gente vai se frustrar. Então, coloque suas expectativas em Deus, se inspire nele para ser uma mãe melhor. Então, quanto mais tempo você passar com Deus, mais transformada você vai ser. Quinto ponto, perceba os seus sinais. E quando você perceber que você vai explodir, saia de cena. Gente, muitas vezes eu simplesmente prefiro sair de cena do que me descontrolar a ponto de fazer coisas que eu fale ou que eu faça que me arrependa depois com os meus filhos, sabe? Quando eles eram menores, principalmente, quando tá naquela fasezinha ali que os dois estavam quase na mesma idade, que brigavam com bastante frequência, eu simplesmente respirava fundo e saía, porque se eu ficasse, eu ia acabar fazendo coisas que eu iria me arrepender. Então, saia, respira e depois volta. É muito melhor você sair de cena do que você ficar dentro da cena tentando resolver um conflito que você não vai conseguir. Então, seu corpo começou a dar sinais de que você vai se descontrolar, chegou o momento de você se retirar. Então, saia de cena. Sexto ponto, seja intencional em tudo aquilo que você fizer. Isso é uma das coisas que eu mais falo e uma das coisas que eu mais vivo também. Tudo que você for fazer, faça de forma intencional. O seu filho, ele vai perceber o mundo muito diferente de você. Ele vai sentir as coisas muito diferente de você. Então, você precisa entender que nem tudo o que ele está fazendo é para te irritar, é para te estressar. É simplesmente a forma que ele está vendo as coisas. Ele acha que aquilo, às vezes, não é nada demais. Não seja reativa.
pense por que ele está agindo dessa forma, o que está fazendo ele agir dessa forma. Um exemplo, crianças quando estão com fome, quando estão com sono, quando estão cansadas, elas agem e reagem de uma maneira totalmente diferente. Então, tenta pensar por que seu filho está agindo daquela forma. Uma das coisas que mais nos deixam impaciente é quando a gente está apressada. Já percebeu? Quando a gente está apressada, a gente quer que as crianças acelerem as coisas, façam as coisas super rápido, mas somos nós que estamos apressados. Eles não têm culpa da nossa pressa, do nosso compromisso marcado que a gente se atrasou. Tenta ser mais compreensível, tenta ser mais intencional do que você está fazendo, no que você está falando. E principalmente entenda que o seu filho também está aprendendo e ele está aprendendo com você. Então, gente, vamos tentar buscar conhecimento, vamos tentar entender o porquê que as crianças agem em determinados momentos, de determinadas formas. Vamos tentar conhecer como realmente o cérebro da nossa criança funciona. Isso ajuda tanto. Às vezes a gente estuda para tanta coisa na vida e a gente não quer estudar para ser pai e mãe. Então, pensa com carinho, pesquisa, tenta encontrar pessoas que realmente te inspirem, que realmente te ajudem, que te guiem por esse processo também e principalmente peça a orientação divina que com certeza ele vai te dar. E o sétimo é o último e não menos importante, cuide de você. Eu sei que como mãe a gente sempre quer colocar os nossos filhos na frente, sempre quer colocar os nossos filhos em primeiro lugar. E é muito importante que a gente tenha essa consciência de que eles são importantes, porém nós precisamos cuidar de nós mesmos. Eu sei que quem tem criança pequena é muito mais difícil, quem não tem alguém para ficar com sua criança é muito mais difícil também. Eu sempre morei longe da nós, né? Sempre moramos longe da nossa família, e agora nem se fala, né? Estamos do outro lado do continente, mas pense em uma estratégia, uma forma de você ter um tempo para você, de você poder fazer alguma coisa para você sem peso na consciência. Porque muitas vezes eu percebo que algumas mães não querem fazer porque ficam, eu não quero deixar meu filho, eu não quero deixar ele sozinho. É como se estivesse abandonando a criança, sabe? Você não está abandonando seu filho, você está cuidando de você. E é muito importante, porque quando a gente está bem, a gente cuida muito melhor dos nossos, sabe? E uma coisa que eu tenho feito, que eu sempre fiz, na verdade, é tentar colocar as crianças para dormir mais cedo. Eu vou gravar um vídeo sobre rotina noturna. E a rotina noturna para mim ela é muito importante, porque é esse momento que eu tenho para descansar, para fazer algo para mim. E quando a gente tem esse hábito, a gente acaba tendo um tempinho para nós quando a gente não tem outras pessoas que possam nos dar esse suporte. E de qualquer forma, se você não conseguir colocar seu filho cedo, pensa em fazer um passeio com uma amiga ou em fazer um passeio sozinha, em fazer algo por você. Ter um momento para você sozinha, deixa um tempinho com o pai, se puder deixar com o pai. Então pense em você também, pense que você também merece esse tempo para você, esse cuidado com você, porque para você cuidar dos outros, você também precisa estar bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, por favor, deixe um comentário também, tá? Não me deixem falando aqui sozinha. Espero que vocês tenham aprendido algo nesse vídeo. Não deixe de compartilhar com uma mamãe ou com alguém que você conhece. Um beijo e até a próxima!